Quero que você abra a Escritura Sagrada, que está no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O versículo 4 até o versículo 10. Do versículo 4 ao versículo 10 de Efésios, capítulo 2. Todos se encontraram? Diz assim a palavra de Deus: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Podeis sentar, amados. Louvado seja o nome de Jesus. O tema que eu gostaria de tratar nessa noite aqui com os amados tem o seguinte ponto: a primeira e a última Páscoa e o Deus de alianças. A primeira e a última Páscoa e desse Deus que é o Deus de aliança. A Escritura Sagrada diz que Deus, quando desde o princípio fez Adão e Eva, então ele já tinha um projeto, só que é um projeto que ninguém sabia que projeto seria. Eu não sei se as professoras, todas as crianças, eu gostaria de que alguém fosse ver se, porque eu gostaria de mais gente para escutar aqui. Pode ser? Alguém pode dar uma chegada aqui para ver se essas professoras e as crianças têm condição de ficar aqui para escutar a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 a 15, diz que o Senhor começou uma promessa de aliança com Abrão. Então começou ele idealizando, mas desde o princípio, Adão e Eva, já era o projeto de Deus para se revelar ao mundo, através da criatura que ele criou. Aí ele veio fazendo tentativas, passou por Noé, aquela geração daquela época falhou. Ele fez umas tentativas com Enoque, por exemplo, deu muito certo, tanto que o levou. E aí veio fazendo novas tentativas com aqueles homens daquela época, foi até aqueles homens e onde ele se revelou para eles. Mas em Abraão foi uma coisa especial, porque ele tinha feito uma promessa a Abraão, no versículo 13 e 14 de Gênesis 15, ele diz: e o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Então veja a distância de Abrão até chegar Moisés e aquela libertação da escravidão. Foram mais de 400 anos
foram 200 e poucos anos para frente, e eles viveram 430 anos em escravidão. Então, meus amados, as tentativas de Deus foi nessa direção. Pegou Abraão, onde o pai de Abraão era fazedor de ídolos, a família quase toda era adoradora de ídolos, mas Deus não desistiu, continuou colocando e olhando para os homens para ver se existia alguém que ele podia contar, se existia alguém que ele podia usar para manifestar a sua glória, o seu poder como Deus que ele é, amém? E aí ele foi e se dirigiu a Abraão. Abraão, por sua vez, morreu fartos de dias, em idade avançada, mas aquela descendência dele toda foi para a escravidão. 30 anos depois, talvez, foi tudo para a escravidão. E aí eu posso imaginar a cabeça desses homens daquela época tentando entender o que é que acontecia, o que é que ia ser com essa relação com este Deus, não é? Então, Gênesis 15, 1 a 15 fala: tudo começou com a promessa de aliança feita pelo Deus Todo-Poderoso a Abrão. Logo em seguida, lá na escravidão, o Senhor celebra a primeira Páscoa. Eles estavam escravos, aí o Senhor estava usando agora Moisés e Arão para tirar aquele povo da escravidão. E a forma como o Senhor fez foi, ao final da libertação, disse: agora vocês façam isso pelas gerações e gerações futuras e celebrem isso, essa Páscoa, porque vocês viram o que eu fiz. Eu passei, porque Páscoa é isso, passar. Eu passei por cima da casa que vocês estavam, porque vocês estavam em obediência a mim, vocês me obedeceram e passaram o sangue que eu pedi para você passar. Então, eu passei por cima e não matei os descendentes e os primogênitos de vocês, mas todos aqueles que não estavam sob essa aliança pereceram. Então, a primeira celebração da Páscoa serviu de memorial da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, e para posteriormente buscar selar uma proposta de Deus a Moisés, visando tornar esse mesmo povo hebreu sua propriedade exclusiva. Isso está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 14. Estarei lendo alguns versículos que diz assim, versículo 3, do capítulo 12 de Êxodo: anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais, versículo 5, o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Então, foi essa a instrução. No versículo 8 do capítulo 2 de Êxodo diz: nessa mesma noite assaram a carne no fogo desse animal e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. O versículo 11 diz: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão,
façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então, aí o Senhor estava dando essa instrução para que, ao acontecer daquela madrugada de meia-noite, quando o Senhor passasse, aí então o sangue já estava passado nas ombreiras, e aí não ia matar aquelas pessoas, os primogênitos. O versículo 22 diz: deixem o sangue escorrer para uma vasilha quando vocês matarem os animais. Tomem um feixe de ramos de sopo e molhem-no com o sangue. Usando o sopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. E isso se cumpriu. Então, quando isso se cumpriu, a celebração dessa Páscoa ficou como um registro para as próximas gerações, e toda vez que eles se lembravam disso, eles se lembravam que o Senhor fez algo maravilhoso e os tirou daquela escravidão de mais de 430 anos. E nós sabemos que, posteriormente, o Senhor, 3 meses depois, isso está em Êxodo capítulo 19, diz que exatamente dois meses depois de saírem do Egito, o Senhor procurou a Moisés e disse: quero falar com você, sobe. Aí ele subiu, foi lá para aquele monte, e o Senhor disse: olha, eu estou, versículo 5 do capítulo 19, versículo 5, agora se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Fez uma proposta: desça e diga para eles: olha, eu estou a fim de fazer de vocês uma grande nação, mas para me obedecer. Em Mateus capítulo 26, meus amados, o Senhor celebrou a última Páscoa. Vocês acreditam que hoje, por exemplo, hoje, o povo israelense, aqueles judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, até hoje eles estão comemorando essa Páscoa? Eles estão comemorando essa Páscoa. Só que o cristão já entendeu que você não comemora mais a Páscoa, que Jesus a encerrou. Mateus capítulo 26, do versículo 17 a 20, diz assim na nova versão transformadora. Eu não sei a possibilidade do irmão Paulo botar aqui essa versão. Mateus 26, do versículo 17 ao versículo 20, nova versão transformadora. Ele diz: a última Páscoa, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem,
e comam, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o monte. Irmãos, para compreender, no dia da morte de Jesus, no dia em que Jesus ia morrer, era a semana, estava iniciando a semana da Páscoa, que era um estatuto eterno, que Deus tinha estabelecido para todo o povo de Israel obedecer. Então, desde a saída do Egito e até chegar ao tempo em que Jesus se encarnou e viveu ali, era celebrado como uma festa obrigatória, não era opcional não, sabia? E Jesus estava lá. E Jesus sentado naquela ceia lá com eles, e de repente sai com essa mensagem: olha, isso aí que vocês estão comendo, esse pão, porque esse pão é meu corpo. E esse sangue, e esse vinho, ele é o meu sangue. Ele estava dando um simbolismo que é que viria pela frente. Então, corpo de Jesus, vinho, sangue derramado, e eles não estavam ainda entendendo direito o que significava isso. O que significa isso? Era uma mensagem, parece estranha, porque eles estavam acostumados a fazer aquele ritual por séculos a fio, sem falhar. E o que eles iam fazer agora? Mas Jesus sabia, talvez os apóstolos, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que ele ia morrer naquele dia, porque sabe que hora era que sacrificava o cordeiro para queimar no dia declarado da instrução de Deus para Moisés? Era às 15 horas da tarde. Eles queimavam, preparavam aquele alimento, queimavam, não podia ser cozinhado, não podia ser alimento vivo, tinha que queimar o cordeiro. Mas tinha que ser assim. Quando chegasse 15 horas, já era para estar ele assado e sendo comido. E Jesus estava lá dizendo: olha, eu vou ser sacrifício um dia que vocês vão entender. Eu vou ser sacrificado e vou derramar meu sangue, e isso vai encerrar. Só que na cabeça acostumada dos apóstolos, eu estava achando assim que era uma mensagem totalmente nova. Era uma mensagem que eles nunca tinham ouvido falar. Mas Jesus sabia que ia morrer naquele dia. Jesus sabia que ia ressuscitar 3 dias depois. E tudo ia mudar. Toda a história ia mudar. Porque todo aquele ritual acostumado, Deus estaria simplesmente revogando tudo, não que não serviu, dizendo: faço uma nova aliança. Antes eu fiz alianças com pessoas para elas se decidirem me obedecer, mas agora eu vou fazer uma aliança totalmente diferente. Vou colocar meu Espírito Santo nessas pessoas e elas terão um espírito novo dentro de si e um desejo diferente para obedecer. Um coração de carne. Quais são os novos fundamentos da aliança que Jesus estabeleceu?
Hebreus capítulo 8, do versículo 1 a 13 diz: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. No versículo 19 desse texto, desse capítulo, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, era sobre novos conceitos e novos valores que o Senhor estava estabelecendo. Hebreus capítulo 10, de 1 a 18, diz que o sacrifício definitivo de Cristo. No versículo 5 ele diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Versículo 10: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Então, como era essa nova base, ele não ia mais querer sacrifício de animais, ele não ia mais querer o sacerdócio, que foi como uma regra que eles tinham permanentemente. Eles trocavam sempre os turnos dos sacerdotes. O sacerdote sabia quando é que ia ser o turno dele de trabalho. Aí o Senhor disse: acabou, eu agora sou o sacerdote para sempre, e agora vai ser assim, eu sou o sacrifício de Deus sobre o altar que Ele colocou, e eu mesmo dou a minha vida livremente para resgate de cada um daqueles que eu amo. Amém? E Efésios capítulo 1 fala das bênçãos que vêm desse princípio que Jesus estabeleceu. Ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Versículo 13 e 14 diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Como eram sombras, aquilo que passou era como uma sombra do que viria na realidade.
tudo que o Senhor fez que eles conhecessem, as leis, as regras, os preceitos e mais preceitos, era como uma sombra. Afinal de contas, o que esse Deus quer? E a Escritura Sagrada o tempo todo vai revelando que, porque Deus era santo, é santo, então ele não ia querer qualquer coisa para que eu adorasse. Ele tinha que preparar o meio que essas pessoas quisessem adorá-lo, mas da forma como ele gostaria de ser adorado. Aí o Senhor planejou isso. Isso eu já vi que as pessoas não vão se submeter pelas ordenanças, pelos mandamentos que eu estabeleço, mas eu vou fazer algo totalmente diferente que nunca fiz. Vou, através do meu filho, vou enviar até lá, vou descer e vou fazê-los moer, sofrer, derramar seu sangue, e esse sangue que ele derramar vai cobrir a culpa de todas as pessoas que não conseguem me obedecer. Vai cobrir a culpa de todas aquelas pessoas que não conseguem entender porque não conseguem me obedecer. Esse sangue vai perdoá-los, porque vai ser um perdão imerecido que eu vou dar. Vai ser uma graça generosa. E é claro que isso aí enfureceu o inferno inteiro. Porque quando o Senhor tirou, a Escritura diz que o Senhor tirou o aguilhão da morte, que é o pecado. Quando ele tirou o aguilhão, quem sabe que é aguilhão? É uma vara que cutuca animais. Uma vara pontiaguda que quando o animal não quer seguir, cutuca ele com um aguilhão e faz ele saltar para frente. O pecado estava infernizando a vida do ser humano sem controle. Aí o Senhor foi e tirou o aguilhão da morte, tirou aquela coisa que deixava o ser humano preso, e a morte. A morte, meus amados, toda morte física, ela é o resultado do pecado. E Jesus precisava fazer algo que ia anular tudo isso. O que é que ele fez? Foi para a cruz, derramou o sangue de um não culpado. Ele não tinha pecado. Então ele foi inocente e sem pecado para a cruz, e por isso que ele foi aceito. O sacrifício de Deus, do Pai, viu o sacrifício do Filho e disse: está me satisfazendo. E o que foi o segredo da ressurreição? Meus amados, a ressurreição era a última fase para cancelar a morte. O diabo tinha poder sobre a morte, ele tinha poder, ele trazia as pessoas com medo da morte, ele trazia escravos. Diz a palavra que o Senhor morreu, desceu até as regiões inferiores da terra e arrancou as chaves da morte do inferno da mão do diabo. E como ele, tendo satisfeito a justiça de Deus, a morte não pôde reter ele. E ele venceu a morte pela ressurreição. Quando ele sai do túmulo, que não podia mais detê-lo, a partir dali, ele garantiu para cada um de nós a nossa justificação. O que quer dizer isso? Aquilo que ele conquistou para nós, viver uma vida sem pecado. Tanto é que nos sacrifícios do Antigo Testamento e nessas instruções da Páscoa, tinha que ter um cordeiro sem defeito, que representava Jesus. Tinha que ter
pão sem fermento, que representava uma vida sem pecado. E o Senhor Jesus, ele cumpriu todas essas exigências. Por exemplo, em João capítulo 6, o versículo 53, ele diz: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come minha carne, versículo 54, mas quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permaneça em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai. Quem vive me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então, o que é beber o sangue de Jesus? O que é comer o sangue de Jesus? O que é comer a carne de Jesus? É literal? É ser um canibal? Não. Ele estava dizendo que assim como ter que comer o pão sem fermento, e ele era o pão sem fermento, o sangue dele era o sangue purificador. Ele estava falando de algo que ia acontecer no futuro, quando o Espírito Santo fosse dado, que as pessoas nunca iam compreender, porque era um princípio totalmente novo. Era uma coisa totalmente nova que ele ia estabelecer. E estabeleceu. E isso representaria comer o sangue de Jesus, comer a carne de Jesus, estar entranhado com ele no mesmo espírito e propósito. É querer fazer a vontade de Deus agora, como Jesus quis fazer. A partir daí, nós vivemos sob essa nova base que estabeleceu Jesus. Ele é o nosso noivo que nós esperamos. Mas sabe por quê? Porque a Escritura diz em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que à meia-noite ouvirá-se um grito: eis o noivo. Assim como no dia da libertação de Israel do cativeiro, o Senhor disse: à meia-noite, faça uma coisa: sandália nos pés, cinta amarrada no corpo, para não deixar vocês comam o cordeiro apressadamente. Ou seja, vai acontecer hoje, meia-noite, e não vai ter tempo de pensar nada, é comer e pensar e correr. Quando a ordem vier, sai, e veio a ordem. Faraó ficou tão irado com Moisés, que quando viu o descendente dele, o primogênito dele morrer, ele ficou irado, muito irado. E sabe o que fizeram? Começaram a expulsar os hebreus das suas casas. Saiam daqui, vão logo, saiam daqui. E não dava tempo de fazer mais nada, porque já estava instruído. Quando Jesus vier, meus amados, diz a Escritura que o noivo vem. Mas há como aquela história, 10 preparadas, 5 preparadas e 5 não preparadas. Umas tinham óleo, tinha o Espírito Santo, e outros estavam nem aí. Quando veio a notícia, lá vem o noivo, não dá tempo de se preparar. Então, dando a entender que provavelmente que pode ter uma surpresa aí daqueles que se acham salvos completamente, não é? Mas não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de se encher do Espírito Santo, não tem tempo para instruções, não tem tempo para estudo bíblico, não tem. Aí você não está atentando que a qualquer momento, quando se ouvir o soar da trombeta, quando se disser o noivo chegou, assim como foi no tempo dos egípcios, lá no Egito,
eles já estavam comendo o cordeiro e com aquele pão sem fermento, uma vida de santidade. E quando chegou a hora, não teve tempo de fazer mais nada, era correr e sair dali. Quando Jesus vier, vai dar tempo para a gente fazer alguma coisa? Vai dar tempo para quê? Outra coisa que estabelece como uma nova base para essa nova estação que Jesus inaugurou, abolindo o ritual dos sacerdotes, abolindo todo aquele ritual que era para muitos enfadonho, e Jesus disse: acabou, não precisa mais disso não. Até hoje os judeus, tem judeus convertidos que já entenderam, mas tem outros que não conseguem se livrar daquela rotina de ter que ir sacrificar os animais, fazer todo aquele ritual, como se Deus ainda estivesse esperando que eles fizessem isso. Parecido com muitos de nós, que o Senhor já disse: não precisa mais você fazer isso, não precisa disso aí não. Não, mas eu quero continuar fazendo, afinal de contas, eu quero me sentir participante do reino. E aí pensa que o Senhor, muitas exigências que os homens estabelecem na terra, estão todas instruídas pelo Espírito de Deus, mas o Senhor diz: não existe mais isso não. A uns ele diz: olha, não toque nisso. A outra diz: olha, não faça isso não. Aí o Senhor diz: mas isso aí acabou, isso aí era coisa do passado. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja para a glória de Deus, desde que seja para edificação, desde que seja direcionado pelo Espírito de Deus, mas você não está preso de não fazer. Mas exatamente porque Jesus mudou toda a estrutura, aí então, quando Jesus chegava perante os sacerdotes, os fariseus, que eram os dominadores espirituais daquela época, ele era muito duro com eles: vocês são uns sepulcros caiados, por fora é a coisa mais linda do mundo, mas se cutucar, você vai ver o que aparece. Mas a nova regra passou pela instrução de Paulo aos Romanos, capítulo 8. No versículo 5 diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito Santo pensam em coisas que agradam ao Espírito Santo. Então, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida os libertou da lei do pecado e da morte. Não somos mais furtigados pelo diabo, e seja pelo que for, que agora o que por acaso eu fizer vai me levar à morte eterna, principalmente. Vai não. E a morte física, como é o último inimigo a ser vencido, vai chegar a hora dela acabar, mas ela não mais é o motivo de terror para a nossa vida, porque morrer é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo, porque ela nos leva para a entrada da vida nova. É diferente do passado, que eu pensava e você pensava que morrer, pronto, aí para onde é que eu vou? Eu não sei para onde é que eu vou. Bom, agora em Cristo você sabe para onde você vai. Porque os que estão em Cristo, não existe mais a morte eterna para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. O versículo 3 diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado.
com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O pecado não terá mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Porque essa é a nova regra. É a nova regra do reino que Jesus inaugurou, uma nova etapa. O versículo 9 em diante desse texto diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, que é o Espírito Santo. Então, meus amados, a primeira celebração da Páscoa aconteceu e a última celebração da Páscoa já ficou para trás. Agora nós celebramos o quê? Nós celebramos aquilo que Jesus veio estabelecer como novo. O que é que ele estabeleceu como novo? A celebração da ceia. Você não vai ficar mais celebrando outra coisa a não ser a ceia do Senhor, porque é nela, é na ceia que nós vamos já participar. Ela nos faz lembrar de quê? Da morte de Jesus. Ela faz nos lembrar que Jesus está vivo. Ela faz nos lembrar que Jesus a qualquer momento vai vir. É isso que nós celebramos. Então, vendo essas crianças aqui pulando na hora da ressurreição, é mais ou menos isto. É mais ou menos isso aí. A alegria é muito grande, mas parece que quando a gente ouve falar que nós somos ressuscitados, Jesus, aí parece que não nos toca. Ou nós não temos o Espírito de Deus, ou se nós temos o Espírito de Deus, alguma coisa não está funcionando. Mas para isso nós estamos aqui, nessa casa chamada Casa de Oração, e o Senhor, nessa oportunidade, está dizendo: examine-se antes de participar dessa ceia. Na sua vida tem pão com fermento? Tem vida de pecado? Na sua vida tem pecados onde não se pediu perdão? Tem coisas que não foram restituídas porque você fraudou, porque você não deu o devido encaminhamento? Então, antes de participar da ceia, porque essa é a ceia agora, não é a Páscoa, nós não temos mais concentração de obediência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer os 10 mandamentos? Eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer os 10 mandamentos? Em Cristo Jesus, você está livre dessa carga de ter que obedecer os 10 mandamentos, porque o Espírito de Deus que em nós está, obedecerá sem nenhum conflito. Se o Espírito de Deus está em nós, meus amados, tudo aquilo que era do passado, era sombra, ficou para trás, e agora a nova vida é tão extraordinária que a gente nem consegue acreditar. Não, mas eu quero voltar àquele passado, que eu quero é aquele sacrifício, aquela loucura, ter que arrastar o joelho no chão. Acabou, não precisa mais. O Senhor sabe quem nós somos, sabe o que é que nós sentimos e o que nós pensamos. Ele sabe aonde os nossos pés estão nessa hora mesmo. Ele sabe onde é que nossos pés estão. Nosso corpo pode estar aqui,
mas Ele sabe que os nossos pés estão lá num caminho que Ele não está concordando, mas se você é filho, Ele não está aqui para simplesmente te levar para a vergonha. Ele não está aqui para dizer, eu vou denunciar o seu pecado agora mesmo. Não, Ele está aqui para dizer, eu já paguei o preço dessas suas culpas. E esses prazeres transitórios do pecado, eu tenho algo muito mais prazeroso para você experimentar. Você só tem que me buscar. Você só tem que se dirigir a mim. Eu sou o seu Redentor e o seu Salvador. Amém? Amém? Amém. Nós vamos agora para a participação da ceia.